Nós acreditávamos que depois do referendo as coisas iam ficar mais fáceis, né, para a gente, né? A gente ia ficar com menos trabalho para fazer. E foi exatamente o contrário, né? A gente está com muito mais problemas agora. Por quê? Porque o referendo não está sendo respeitado, principalmente pelo governo federal, né? Ele simplesmente esqueceu que houve um referendo, negou a vontade popular e continua tentando proibir. Então, ele continua com o Estatuto do Desarmamento, ele continua querendo colocar projetos de lei com mais restrições, com mais burocracia. E acho que o grande exemplo disso hoje é o recadastramento das armas, né? Que são pessoas que têm hoje uma arma legalizada, que compraram essa arma devidamente numa loja especializada, que tem essa arma em seu poder, com toda a documentação ok, e ela é obrigada a recadastrar essa arma, com um custo muito elevado, apresentando uma infinidade de certidões, né? Só pode ser feito na Polícia Federal, que gera um problema enorme para as pessoas que estão longe das grandes capitais, dos grandes centros urbanos, né? Isso vai fazer exatamente o contrário, vai fazer com que muitas pessoas acabem ficando na ilegalidade, né, em vez de se aumentar a legalidade. Eu acho que a inversão de valores que atinge o país não atinge só o país, ela é uma questão global, né? Então, o criminoso passa a ser vítima da sociedade, né? Ele deixa de ser criminoso e vira um excluído social, né? Que é uma forma bonita de se chamar o criminoso hoje. E a ONU vai nesse caminho, a ONU vai nesse sentido. Então, assim, quando o policial é violento e precisa ser violento, quando ele mata no confronto, né? A ONU reclama que está tendo violência policial. Agora, eu nunca vi a ONU e nenhum outro órgão de direitos humanos defender um policial que morre subindo os morros do Rio de Janeiro, né? Ou morrem emboscados, como foi aqui em São Paulo, pelas organizações criminosas, né? Aí nunca há uma defesa. Há defesa sempre pelo bandido, né? Pelo direito humano do bandido. O policial é sempre esquecido no país. Isso é uma questão muito fácil de entender, né? O policial, ele foi visto da década de 60 para cá, durante o governo militar, como a face da repressão, a face da ditadura. Então os políticos que hoje comandam o país, na realidade eles têm raiva da polícia. Eles não dão apoio, não dão incentivo, e quando morre um policial, eles dão de ombros, dizem, ele está aí para isso mesmo. Ao contrário, ele vê o criminoso quase como um igual, né? Quase como um par, que fez, na realidade, praticamente o que ele fez, né? Assaltou banco, sequestro, né? E aí depende, só muda a ideologia, mas o crime é o mesmo. E aí você tem o que a gente tem hoje, que é uma polícia desacreditada, e uma coisa, ela é violenta porque ela não tem outro jeito de ser, né? Ela não tem, como eu disse, ela não tem respaldo do Estado, nem da própria legislação brasileira. Por exemplo, por que aparecem grupos de extermínio da polícia? Principalmente da polícia militar, né? A gente ouve diariamente aí no envolvimento de policiais nesses crimes. Por que isso acontece? Porque o policial também se cansa da impunidade, né? Ele prende uma vez, ele prende a segunda, ele prende a terceira. Eu conheço policiais que já prenderam o mesmo criminoso 15 vezes, né? E ele continua circulando no mesmo lugar. Então o policial vai se cansando disso. E ele acaba entendendo que a única forma de se livrar desse criminoso, até como para a segurança dele e da sua própria família, é exterminando esse criminoso. Então, no final das contas, a impunidade, né? O medo, o pudor de se falar em cadeia, de se falar em prisão, acaba prejudicando esses policiais e gerando mais violência ainda, né? Se o policial prendesse, tivesse certeza que esse criminoso vai ficar 10, 15 ou até mesmo para o resto da vida preso, ele não precisaria pensar em formar um grupo de extermínio e acabar com a própria vida. A mídia continua, de uma forma geral, escondendo isso, né? Deturpando. Então, assim, quando aparece um cidadão que tentou reagir e acabou morrendo, ele aparece em vários jornais, vira capa de revista. Agora, quando é o contrário, que é um cidadão armado, que consegue se defender, né? Põe um bandido para correr, ou até mesmo acaba atingindo esse bandido, aí isso é varrido para baixo do tapete. Isso continua assim, sempre foi assim, na época do referendo foi assim e continua assim, né? O espaço que é dado para se explicar sobre isso é muito baixo, é muito pequeno, né?
E isso é muito ruim. Eu não acredito que eles tentem algo grandioso como foi o referendo, né? Eles perceberam o erro que eles cometeram, com certeza foi um excesso de confiança, né? Eles confiaram nas próprias mentiras, né? Então eles faziam aquelas pesquisas de você é a favor do desarmamento, aí dava 80%, 90%, né? Então eles mentiram tanto que até eles acreditaram, né? E eles acreditaram que eles podiam ganhar o referendo. Então eu não acredito em nada grandioso desse tamanho. Eles vão continuar fazendo o que estão fazendo hoje. Aos poucos, né, que é a tática do salame, né, vão tirando um pedacinho do seu direito, mais um pedacinho, mais um pedacinho. E não é só a questão do desarmamento, a gente está vendo isso diariamente com praticamente todos os nossos direitos individuais. Né? Então, cada vez mais são proibições, não pode vender bebida na estrada, não pode fumar em local fechado, não pode. Né? Até me estranha, porque exatamente a geração do é proibido proibir, né? E hoje só fala em proibição. Né? Ela acredita que o cidadão brasileiro é uma anta, né? É uma topeira que não consegue cuidar da própria vida. Enquanto a gente viver nesse sentido, vai ser sempre um grande problema para o cidadão. Eu acho que a primeira questão é que o cidadão precisa esquecer dessa história do não reaja. Né? Eu não estou dizendo para a pessoa comprar uma arma e sair pelas ruas armado ou ter uma arma em casa. Não, por quê? Porque se não reaja é algo muito maior do que parece. Essa campanha do não reaja, quando começou, não reaja, incutiu na cabeça do cidadão um sentimento de impotência. E impotência contra tudo, contra o próprio governo, né? Contra as arbitrariedades, contra os criminosos, ou seja, eu não sou nada. Né? É o Estado que é tudo para mim, o Estado tem que me proteger, o Estado tem que fazer por mim, o Estado tem que me dar cesta básica, o Estado tem que me dar bolsa leite, o Estado tem que criar meus filhos, e não é assim. Né? É isso que a gente é completamente contrário. Eu acho que o cidadão tem que ser responsável por ele, né? Tendo seus direitos, suas obrigações e seus deveres, né? Mas cuidando de si mesmo. Então, nenhum cidadão pode pensar assim, do não reaja para tudo. Né? Eu acho que quando o cidadão começar a pensar assim, a gente começa a melhorar. E claro, né? Quando ele parar de trocar voto por cesta básica, aí com certeza a gente melhora mais ainda.